Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós teremos o nosso estudo guiado, o nosso estudo da lição, onde estamos estudando aí sobre a promessa da breve volta do Senhor. Esse assunto está incluso dentro do contexto geral do grande conflito, pois o desfecho final dessa grande guerra que acontece num espaço invisível aos nossos olhos vai terminar com a breve volta do Senhor. E ele virá com poder e muita glória para buscar os seus redimidos. Antes de conhecer qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a fechar seus olhos e a orar comigo. Vamos buscar e clamar a presença do Santo Espírito para ele poder nos dar sabedoria e entendimento a respeito de assuntos tão importantes. Vamos orar então? Senhor Deus que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de podermos nos alimentar diretamente com o pão da vida, pois assuntos como esse de fato revigoram a nossa fé e nos animam para podermos continuar trilhando e marchando rumo à Canaã celestial. Que nessa ocasião o teu Santo Bom Espírito possa nos dar entendimento, trazer luz às nossas mentes, para assim não apenas termos conhecimento, mas também termos discernimento para tomarmos as melhores decisões da nossa vida. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje, domingo 12 de maio, é a promessa de seu retorno. Eu separei aqui alguns pontos e também tem alguns textos que nós vamos ler, são textos curtos, que falam muito embasado nesse tema de hoje. E o primeiro ponto que eu separei diz assim, ó: os reformadores protestantes e os peregrinos que partiram da Holanda para o Novo Mundo almejavam pela volta de Jesus, ou seja, após o período ali da Reforma, que aconteceu ali na Europa, algumas pessoas decidiram migrar para o Novo Mundo. O Novo Mundo nada mais é do que o território dos Estados Unidos. E um desejo que era ardente no coração dessas pessoas era pela breve volta do Senhor Jesus. Eles aguardavam ansiosamente esse alegre evento. John Wycliffe, que foi um dos reformadores, aguardava a vinda de Cristo como a esperança da igreja. Calvino, outro reformador, falou por todos os reformadores quando se referiu ao glorioso retorno de Cristo como o evento mais feliz de todos. Para os homens e as mulheres fiéis a Deus, a segunda vinda de Cristo era algo a ser recebido com alegria. Davi, por que é que eles almejavam tanto a volta de Jesus? Por que é que hoje eu devo almejar a volta de Jesus? Quais são as implicações, as vantagens que a volta de Jesus vai trazer para o povo dele? Vamos ver alguns textos bíblicos. O primeiro texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 3. Olha o que esse texto diz. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Isso é Jesus falando, tá? Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa foi uma das promessas mais lindas que o Senhor fez para o seu povo. Olha o outro texto, muito importante também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, diz assim, ó: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, está se referindo às pessoas que morrem, né? E diz assim, continua, ó: para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Não tem nada mais triste do que você ir para um cenário onde uma pessoa faleceu, morreu, né? E naquele ambiente ali você se depara com muitas pessoas tristes, chorando muito, até algumas em sinal de desespero, sabe? Pessoas que não conhecem a bendita esperança veem a morte como um ponto final, como literalmente um adeus eterno. Mas aqueles que conhecem a bendita esperança, a bendita promessa do Senhor, vivem uma realidade diferente. Daí essas pessoas não sofrem? Sim, sofrem, porque a morte causa sofrimento. Nós não vivemos, não fomos criados para morrer, mas por infelicidade da entrada do pecado,
A morte passou a fazer parte da realidade do ser humano. E Paulo aconselha dizendo o seguinte, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Meus queridos, a morte, a realidade da morte, é algo passageiro. Aquele que teme ao Senhor, que está ansioso pelo seu breve retorno, que acredita que Jesus não apenas nos purifica de todo o mal, mas também que irá voltar para nos buscar, ele vai ressuscitar todos aqueles que, durante toda a história desse mundo, descansou no Senhor. E junto com os ressuscitados, nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares, e assim subirmos todos para o céu. Um outro texto que foi apresentado aqui foi o texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, que diz: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, devemos andar na prática de boas obras. Devemos trabalhar em prol daquilo que se denomina cristianismo, ou seja, andando nos passos de Jesus, para que quando o Senhor vier nas nuvens, ele encontrar o seu povo que foi separado, foi santificado, para poder assim habitar na presença dele para todo sempre. Eu separei mais alguns pontos com base nesse texto que a gente leu, e o primeiro ponto diz assim, é fácil entender porque a crença na segunda vinda de Cristo traz tanta esperança e alegria aos cristãos. Olha, um ambiente perfeito, um ambiente de paz, não morte, um ambiente onde nós passaremos toda a eternidade ao lado do nosso Senhor, de fato, é algo muito almejado. E continua dizendo, ela aponta para o fim do sofrimento e da morte. Inaugura um tempo de paz e vida plena. Prevê o fim de lutas e guerras, em um mundo de felicidade e comunhão eterna entre Cristo e os redimidos de todas as eras. De fato, com certeza eu e você já nos encontramos cansados dessa triste realidade que nós vivemos. Um mundo onde que a esperança cada dia mais se esvai, um mundo onde a gente não consegue enxergar dias melhores, onde a maldade se prolifera como uma praga, como uma pandemia, onde as pessoas têm se tornado cada vez mais egoístas, avarentas, maliciosas, imorais. No mundo ao qual nós vivemos, de fato, só existe uma solução, que é a volta do Senhor. Quando Ele voltar e restaurar todas as coisas, quando Ele voltar e nos levar para estar perto com Ele, para que onde Ele esteja, nós estejamos também, meu amigo, de fato, esse será o mundo, desejado e almejado por todos nós. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar ao sepultarem seus queridos, que pensavam que estariam vivos para testemunhar a vinda de Jesus, Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a ressurreição que ocorreria por ocasião do advento do Salvador. No momento em que a gente se despede de alguém querido, de uma pessoa que a gente ama, a gente tende a ficar em um abismo de desesperança. A gente tende a experienciar os piores sentimentos, de tipo, será mesmo que
Existe algo melhor? Será mesmo que existe uma razão para viver? E sim, a resposta é sim. De acordo com Paulo, ele diz: olha, não se preocupem, consolem-se, pois o nosso Senhor Jesus Cristo também passou por essa situação, por essa experiência da morte, mas ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, os nossos queridos que hoje se encontram dormindo no pó da terra, também ressuscitarão. Isso vai acontecer. Quando, Davi? Quando vai acontecer? Isso vai acontecer quando Jesus voltar. E cá para nós, deixa eu te dizer, está muito perto do Senhor voltar. Nós já vivemos um período final da história desse mundo. A gente vê que as coisas têm ido cada vez mais depressa para uma realidade triste, uma realidade que a gente olha e diz: meu Deus, aonde é que esse mundo vai parar? E esse mundo vai parar com a volta do Senhor. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado, onde meditamos no tema A Promessa de Seu Retorno. Muitas pessoas, desde o período lá de Adão e Eva, aguardavam a volta do Senhor, aguardavam a purificação desse mundo, a restauração completa. A promessa do breve retorno de Jesus é de muito tempo atrás. Algumas pessoas até tendem a perder a esperança do seu retorno pelo vasto tempo que já passou. Mas como eu disse ontem, a palavra de Deus diz que o motivo pelo qual o Senhor está demorando a voltar é porque Ele está dando tempo para mim, tempo para você, tempo para os nossos queridos, tempo para o mundo. Para que, Davi, esse tempo? Não precisa, mas precisa. Sabe por que precisa? Porque eu e você precisamos ter um relacionamento melhor com Deus. Eu e você precisamos ter consciência, convicção de quem é o nosso Deus. E todas as pessoas precisam chegar a esse conhecimento. Deus seria um Deus injusto se Ele voltasse sem dar tempo para os seus filhos, de o conhecerem, de o amarem, de criar um relacionamento sólido com Ele. Por isso Ele está dando esse tempo. O que eu e você precisamos fazer é, mesmo em meio às tribulações, adversidades e situações ruins, é nos apegarmos a Ele. Pois se nos mantivermos nele, intimamente ligados a Ele, nós com certeza vislumbraremos e veremos, seja por meio da ressurreição, seja por conta que estaremos vivos, Ele voltar nas nuvens do céu. E eu e você não podemos perder esse grande evento, como disse Calvino. Será o dia mais feliz de todos. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e que te traga aqui novamente amanhã para nós darmos continuidade ao nosso estudo guiado, ao nosso estudo diário da lição da Escola Sabatina. É isso, até a próxima e tchau, tchau.